Agora vamos falar de um tópico muito importante que você como investidor deve entender bem, que é a governança corporativa. Para entender isso, vamos antes entender quem são os principais stakeholders de uma empresa. Então, primeiramente, nós temos os executivos que são responsáveis por executar a estratégia da empresa, usam siglas como CEO, CFO, COO, que pode ser traduzida como a diretoria, diretor-presidente, diretor financeiro, diretor de operação, enfim, são aquelas pessoas que tocam o dia a dia da empresa. Aí nós temos também a figura do conselho de administração, que são as pessoas que definem a estratégia da empresa, para onde a empresa está indo e como ela vai chegar lá. As boas práticas de governança corporativa sugerem que as pessoas que compõem o conselho de administração não deveriam ser as mesmas que são executivos da empresa, dado que há conflitos de interesse em formular a estratégia e também executar a estratégia da empresa. Porém, não é incomum vermos um overlap, ou seja, pessoas que são tanto executivos numa empresa, quanto também conselheiros que fazem parte do conselho de administração. E por fim, nós temos os acionistas, que são os donos da empresa, são aqueles que colocaram todos os recursos para a empresa funcionar, são aqueles que estão correndo todo o risco do negócio dar errado, mas também podem colher os frutos se a empresa der certo. Mas os acionistas não estão no dia a dia da empresa, no operacional, tocando o negócio, eles estão delegando essa função para os executivos. E é aí que surge o que a teoria financeira chama de conflito de agência, que nada mais é que o risco para os acionistas delegar a gestão da sua empresa para terceiros. Em regra, o incentivo dos executivos de uma empresa é a remuneração de curto prazo, ou seja, o salário, enquanto o incentivo dos acionistas é a remuneração de longo prazo, é que a empresa se perpetue no mercado e que gere lucro de forma sustentável. Então, justamente para mitigar essa divergência de incentivos, existe a figura do conselho de administração, que serve como uma voz dos acionistas para orientar os gestores do negócio, os executivos, para performar a estratégia nos melhores interesses dos sócios. E você, como acionista minoritário, no caso de comprar ações de alguma empresa, você deve saber analisar quais são as práticas de governança corporativa desta empresa que você está comprando, para entender qual que é o risco aqui de agência. Em outras palavras, será que os executivos da empresa estão atuando no melhor interesse dos acionistas? E também um outro conflito que é muito comum, de acionistas majoritários com minoritários, como os minoritários são tratados em caso de fusões, aquisições, recompra de ações, fechamento de capital. São diversas situações que devem ou deveriam estar presentes nas práticas de governança corporativa desta empresa. Então podemos definir aí governança corporativa como conjunto de processos e regulamentos que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada e controlada. E aqui no Brasil nós temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o qual distribui gratuitamente um código das melhores práticas de governança corporativa para o mercado. O link está aí no seu material de suporte. Recomendamos fortemente essa leitura, dado que ela aprofunda em diversos pontos importantes de governança corporativa. Mas quando você vai fazer uma análise de uma empresa listada na B3, a própria B3 já faz um filtro inicial de qual é o nível de governança corporativa desta empresa que você potencialmente pode comprar. Existem atualmente hoje 4 níveis de governança. Nós temos o Bovespa+, nível 1, nível 2 e Novo Mercado. Vamos explanar rapidamente a diferença de cada um deles, mas aí no seu material de apoio também tem um link que detalha mais as diferenças de cada um desses níveis de governança corporativa. Então, começando pelo segmento Bovespa+, aqui é uma porta de acesso para as pequenas e médias empresas de capital fechado que ainda não têm ações listadas em bolsa, mas que pretendem abrir capital no futuro e já sinalizam aí para os investidores ficarem atentos. Passando para o nível 1 de governança corporativa, é exigido que as empresas tenham pelo menos 25% das ações disponíveis para negociação no mercado, ou o que chamamos de free float. Isso aí garante um nível mínimo de liquidez para o papel.
Outra exigência é o tag along de no mínimo 80% para ações ordinárias. Isso é um mecanismo de proteção para acionistas minoritários em caso de venda da empresa ou venda de bloco de controle, que diz que se o controlador vende a sua ação por 100, você, como acionista minoritário de alguma ação ordinária, deve receber no mínimo 80 por essa venda. E outra exigência é que o conselho de administração tenha no mínimo 3 membros. Agora, passando para o nível 2, empresas listadas em nível 2 devem cumprir todas as exigências do nível 1 e mais outras, sendo uma delas o tag along de no mínimo 100% para ONs e também para PNs, ou seja, no caso do controlador ou bloco de controle vender o controle da empresa, você deve receber exatamente o mesmo valor negociado. E no caso do conselho de administração aqui, deve ter no mínimo 5 membros, sendo no mínimo 20% deles membros independentes. Membros independentes aqui são pessoas não ligadas à empresa, o que em tese reduz os conflitos de interesse deste conselheiro na hora de recomendar decisões estratégicas. E por fim, temos o novo mercado, que é o maior nível de governança corporativa na B3. Então aqui as empresas têm que respeitar todas as exigências anteriores, mas também com a inclusão de que só é permitido negociar ações ordinárias para empresas listadas no novo mercado. Se você quiser aprofundar um pouco mais as diferenças de cada nível de listagem, nós temos o link aí no material de suporte, o qual você pode acessar.